Bem-vindos ao podcast 3 à Conversa, porque os miúdos não trazem manual de instruções e educar e ajudar a crescer nem sempre é tarefa fácil. No passado dia 15 de março celebrou-se o Dia Mundial do Sono. Como tal, hoje vamos falar um pouco sobre de que forma é que o sono acontece na adolescência, o seu impacto no sucesso académico. Sim, porque todos sabemos que para se estudar e trabalhar bem temos de estar descansados, relaxados, tranquilos, mas será que sabemos de que forma prática é que o sono impacta o sucesso académico? Olha, eu acho que primeiro que tudo importa falar aqui um bocadinho sobre as mudanças que ocorrem nesta fase, né? Todos que sabemos, não são poucas. Exato. Todos sabemos que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, né? E o sono também não é exceção. Então, durante esta fase, o ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico, sofre um atraso. Este atraso é denominado de atraso do sono fisiológico na adolescência. Há um atraso, mas pronto, também é que é um atraso que é transitório, só existe nesta fase e é despoltado pela maturação sexual. Então o que acontece é que à medida que os níveis de estrogênio e de testosterona vão aumentando, o ritmo circadiano sofre um atraso, nomeadamente na secreção da hormona da noite, que é a melatonina. Então, ela é secretada cerca de 2 horas mais tarde do que aquilo que é noutras idades. Então, isto faz com que os adolescentes tenham sono mais tarde. Isto porquê? Porque é a libertação da melatonina que faz com que o sono comece a surgir. Ora, se ela é libertada mais tarde, o sono também surge mais tarde. Não é? E não é só esta questão da melatonina, também temos uma questão que é, nós mal acordamos, começamos aqui também a libertar um neurotransmissor, transmissor, chamado de adenosina. E este neurotransmissor, ao chegar a um ponto crítico, que normalmente é mais ali ao final do dia, vai-nos dando a propensão para querermos ir dormir, porque temos de conseguir eliminar esta substância do nosso corpo, caso contrário começa a tornar-se tóxica para as nossas células cerebrais. O problema é que na adolescência este aumento de pressão do sono acontece de uma forma mais tardia, ou seja, o aumento deste neurotransmissor acontece de forma mais lenta ao longo do dia, o que faz com que o seu ponto crítico aconteça também mais tarde. Mais uma coisa que atrasa aqui a sensação de sono e a necessidade do corpo querer ir dormir ser mais tarde na adolescência. E é aqui que entra o grande desafio para os pais, porque efetivamente os adolescentes têm a necessidade de dormir entre 8 e 9 horas, mas eles biologicamente estão predispostos a dormir mais tarde. Mas isto não implica que se possam deitar tipo 4 da manhã, não é? Se eles pudessem, era essa hora que iam. Isto quer dizer que às 21 eles podem não estar prontos para dormir, mas que às 22h30, 23 já deverão estar. Sim. É também importante perceber a que horas é que o adolescente tem que se levantar e fazendo o cálculo das 8 horas de sono, a que horas é que ele terá que se deitar. É o tal desafio dos pais. Sem dúvida, que eu acho que é muito importante que se respeite esta necessidade de sono, mas também que se assegure que as horas dormidas são as essenciais. Não é? Essa é a dificuldade. Exatamente, porque o sono tem aqui um impacto fundamental no desempenho escolar. Não é? Gigante. E o sono desempenha um papel crucial na vida dos estudantes mesmo. Porquê? Porque é durante o sono, e principalmente na fase do REM, em que o cérebro consolida as informações adquiridas ao longo do dia, transformando as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Ora, se nós vamos reduzir o tempo de dormir, esta transformação de memórias a curto prazo a memórias de longo prazo também vão ser impactadas, não é? Portanto, além disso, o sono é super essencial para o processamento cognitivo, ajudando depois também nas questões de resolução de problemas, de criatividade, de humor. Tudo isso depois está muito influenciado. Exatamente. Bom humor. Exato. E por isso mesmo, por todos estes aspectos, né, acho que fica claro os inúmeros benefícios que tem para o desempenho académico, né? Porque aquilo que se verifica é que estudantes que dormem bem apresentam uma melhoria significativa na sua capacidade de concentração, no foco durante as aulas e durante o estudo, não é? E além disso, como estavas a dizer, Marta, eles são mais criativos e são mais eficazes na resolução de problemas, não é? Por outro lado, e falando aqui também um bocadinho mais da parte emocional, o sono também ajuda a reduzir os níveis de stress e, portanto, acaba por contribuir aqui para um bem-estar geral bem melhor, não é? Por outro lado, né, falando aqui da privação do sono, pode ter consequências bastante negativas, porque a falta de sono pode levar a uma queda significativa no desempenho académico e a saúde mental também fica aqui afetada, pois contribui para o aumento da ansiedade, de depressão, portanto, assim, mais tristes, mais nervosos, né? Portanto, tudo isto depois tem um impacto no seu rendimento e nas suas aprendizagens. Que em efeito bola de neve influencia também o desempenho académico. Exatamente. Por isso é que acaba por ser tão desafiador para os adolescentes. Sabemos que eles têm que dormir,
Sabemos também que existe uma propensão biológica para eles adormecerem mais tarde, mas também há aqui outras questões que contribuem para estas noites mal dormidas, cada vez mais, tal como o uso dos ecrãs. Sem dúvida, sem dúvida. Grande E já problema. ouvimos falar sobre Este isto. é outro desafio dos pais. É isso mesmo. A questão do controle destas horas. E já há muitos anos, eu acho que desde pai de 2010 que se vêem surgir estudos sobre o impacto das novas tecnologias e o impacto que tem no sono, não é? E muitas vezes eram referidas as questões das luzes dos ecrãs, que são denominadas até como as luzes azuis, que prejudicam fortemente o sono. O que acontece é que estas luzes o que vão fazer é vão privar a libertação da melatonina, não é? E como há bocadinho estavas a falar, Kátia, a melatonina é algo importante para nos começar a induzir o sono e a pôr-nos prontos para ir dormir. Ora, esta hormona é responsável para nos preparar para o sono. Se ela vai sendo atrasada com aqui a estimulação dos ecrãs, mais vai ser. E temos numa adolescência já proporcionalmente a melatonina é libertada mais tarde. Com o uso dos ecrãs ainda pior. E também temos estudos que nos mostram que tem um impacto muito maior, estas luzes dos ecrãs têm um impacto muito maior nos adolescentes do que nos adultos, por exemplo. Exatamente o mesmo número de horas vai ter um impacto muito maior nos adolescentes do que em nós. Portanto, nada bom aqui. Não é bom, não é a favor, não, nada. Portanto, esta exposição às luzes vai atrasar, sem dúvida, ainda mais a propensão para estarem para dormir. A verdade é que estes estudos mais recentes que o mercado das tecnologias tem vindo a atualizar, Claro. e atualmente põem a tónica que a maioria dos ecrãs já tem estes filtros noturnos, Já não usando luzes azuis. estas luzes azuis. Então podia-se pensar que assim as tecnologias já não teriam Mas este não. impacto no Claro sono. que não. Mas tem. O que estes estudos nos têm mostrado é que o conteúdo do que vemos antes de nos deitarmos tem um forte impacto no nosso sono. Depois podem estar a estimular o nosso cérebro em vez de o estar a preparar para descansar. E ainda mais estando a adiar esta hora da cama. O telemóvel vai um bocadinho mais tarde, não é? Exato. Quem nunca pensou, é só mais um episódio, sim. é só mais um vídeo no Instagram ou no TikTok. As pessoas chegam a adiar sem terem noção cerca de 1 hora a sua ida a deitar. Neste scroll infinito, é só mais um. É isso, é só mais um bocadinho, e vão Exato. passando 5, 10, 15. E às tantas já Sim, passei não mais tempo, perdem a não é? noção. Sim, assim, que no mundo ideal, não é, as tecnologias nem sequer deveriam entrar no quarto, não é? Mas, pronto, caso tenham mesmo que entrar, lá está, porque é o despertador, Exato. ou porque por alguma razão temos que estar disponíveis, o recomendado é que pelo menos não sejam utilizados na cama, não é? Ou seja, não ver a televisão no quarto, não usar o telemóvel na cama, desligar as notificações, são aqui alguns pontos que seriam importantes, não é? Como alternativa, que antes de dormir, em vez de usar as tecnologias, deveria privilegiar-se atividades que nos fazem ter uma atitude mais passiva, como ou ler, ou ouvir uma música mais calma. Ou uma meditação. Exatamente, ou seja, e não estarmos a ter algo que nos faça ter que agir, como por exemplo estar num jogo, ou estar a mexer no telemóvel, porque isso lá está Somos aqui a ativos. ativar, não é? E eu tenho ouvido muitos médicos ligados a estas questões do sono a referir que a cama deveria ser usada exclusivamente para dormir e nunca levar para a cama o computador ou o tablet ou o telemóvel, para que quando nos estivermos a deitar o corpo comece a acionar os seus mecanismos para dormir. Um bocadinho aqui como o efeito Pavlov, não é? É a altura de dormir, não é a altura para outras coisas, e o corpo fica aqui ativado para essa função. Não é? Sem dúvida, mas a questão que se levanta é, já percebemos que o sono é um campo super desafiante para os adolescentes, então o que é que nós podemos fazer para os ajudar a dormir um bocadinho melhor? Eu acho que começar por estabelecer uma rotina de sono é super Logo importante. desde pequenininhos, não é? Sim. Mantendo horários regulares para dormir e acordar, quase como se o corpo já nem precisasse do tal despertador para acordar e adormecer. O ideal seria mesmo tentar não variar muito no fim de semana, nos horários do fim de semana. É importante Sim, esta que para a rotina do do sono. sono, sempre. Sim, é importante sublinhar esta rotina de sono. Sim, e depois também eu acho que aqui a questão do próprio quarto, não é? Ter um ambiente que seja propício ao sono, não é? Garantir que o quarto está mais escuro, que é um espaço silencioso e confortável. Portanto, criar aqui um espaço de dormir que crie o tal efeito Pavlov e que o corpo perceba que estão
Está na hora de reunidas dormir. todas as condições para dormir, não é? Em vez de ter o quarto, e isso acontece muito cheio de estímulos, não é? Cheio de luzes e tudo isso estimula, e é exatamente o contrário do que nós queremos na hora de dormir. Claro que sim. Porque essa rotina de sono é aprendida até pelo nosso ritmo circadiano. Sim, sem dúvida. Também limitarmos aqui o uso dos dispositivos eletrónicos, não é? Vimos que também isso é super importante. Será sem dúvida um dos maiores desafios aqui que os pais vão ter. Mas seria incrível e maravilhoso se os telemóveis não entrassem sequer no quarto na hora de dormir, pois existe sempre a tendência para ir pegar um bocadinho mais, e nós vemos às vezes os pais que partilham connosco que à meia da noite vão ao quarto e veem que eles estão agarrados no telemóvel, e portanto seria bom se conseguíssemos aqui que os telemóveis não entrassem no quarto e fossem libertados aqui um bocadinho antes. Se é preciso um despertador, porque não comprar um dos antigos, não é? E pôr na mesa de cabeceira. Mas que aqui o telemóvel não fique perto da cama, que possa ficar num móvel mais longe se ele tiver mesmo que entrar no quarto, e estabelecer aqui, acho que é super importante, um horário para serem desligados os ecrãs, e após o jantar o uso ser mesmo só aquele uso passivo de ver uma série, ver um filme, algo em que não haja um grande estímulo. Claro que também temos de ter cuidado com a série e com o filme que vamos ver, não vamos ver aqui terror antes de irmos nos deitar, não é? Mas algo aqui que nos começa a trazer tranquilidade e começa a acionar estas rotinas todas que vocês estavam a falar. Os próprios telemóveis hoje em dia já têm mesmo um alerta para a partir daquela hora serem desligadas as notificações e até o acesso à internet e tudo, portanto os telemóveis já vêm um bocadinho preparados para isso, não é? Ainda não falámos aqui da questão da prática da atividade física regular, que também é muito importante para esta rotina de sono. O ideal seria terminar junto ali da hora de jantar. Sei que é difícil, muitas vezes temos muitos meninos a acabarem depois da hora de jantar. É verdade. Procurar evitar o consumo de cafeína, não esquecer que a Coca-Cola tem muita cafeína, estimula imenso. E à hora do jantar uma Coca-Cola não é boa ideia. Não é. Refeições mais leves à noite também são uma boa dica prática que pode ajudar. Sim, eu acho que aqui, resumindo um bocadinho, acho que é importante salientarmos que o sono é super essencial para o desempenho académico e para o bem-estar geral dos nossos estudantes. E priorizar o sono como uma parte da rotina de estudos é fundamental para que isso também seja algo que ajude a alcançarem melhores resultados e também terem uma vida mais saudável. Mas alertar que por vezes esta temática do sono pode ser muito desafiante e todas estas estratégias não serem suficientes. E por isso, quando for necessário, ser importante consultar um especialista para poder avaliar e poder também ajudar a ultrapassar. Está tudo bem em se pedir ajuda, não faz mal. Exatamente. Se calhar também deixar aqui uma dicasinha que as escolas têm aqui um papel essencial e de se poder até fazer algumas ações de sensibilização sobre este tema, que eu acho que não é um tema muito falado, mas que as escolas podem ter aqui um papel importante a esse nível, de chamarem especialistas nestas áreas para falarem com os jovens, falarem com os pais, para que todos fiquemos mais despertos para este tema, não é? Sem dúvida. Pronto, e este foi mais um episódio do podcast 3 à Conversa, refletindo hoje para mudar o amanhã. Até ao próximo podcast.